apresentando nossa convidada de hoje, Conceição Freitas, trabalhadora do Movimento Espírita do Amazonas e coordenadora do canal do YouTube IOS Manaus, que a gente pode dividir depois para vocês dar uma olhadinha um pouco mais no trabalho dela. Conceição, você gostaria de falar um pouquinho mais antes de eu começar a fazer as perguntinhas? Gente, eu gostaria de agradecer ao convite, ao carinho de vocês, e realmente não existe distância. Eu digo que eu sinto, às vezes eu estou trabalhando, fazendo serviço, e eu sinto um carinho chegar, eu sinto uma oração chegar, eu sinto um abraço chegar. É algo assim impressionante, que me vem um ar de sorriso, tamanha vibração que a gente recebe. Então, sou eu que sou eternamente grata a essa oportunidade que Jesus me concedeu de poder ter encontrado essa doutrina, estudar essa doutrina e poder compartilhar o estudo que nós fazemos com todos vocês, de cada lugar. Eu acredito que cada pessoa que acha o canal, porque é achar mesmo, a gente não tem divulgação. Essa pessoa, ela que busca, que consegue achar o canal, é uma pessoa que está com sede, é uma pessoa que está sentindo falta, que tá numa crise de ausência. Então, quando ela encontra o canal, é porque foi Jesus que a conduziu a essa fonte. Então, somos todos nós necessitados dessa fonte sublime. Então, sou eu que agradeço sempre, e a oportunidade que vocês estão me dando de estar estudando aqui com vocês. Ok, Conceição, obrigada. Então, vamos iniciar, então, as perguntas, né, de hoje para Conceição. Então, eu vou ler aqui o que foi enviado para mim. Lendo o Livro dos Espíritos, vemos que nossos irmãozinhos animais conservam sua individualidade após a desencarnação, mas não têm consciência do seu eu, questão 598, e que ficam numa espécie de erraticidade, mas não são espíritos errantes por não pensarem e não terem livre vontade. Também fica claro que há espíritos responsáveis por classificá-los conforme suas espécies, questão 600. Na obra Nosso Lar, há a descrição de cães, jumentos e aves que trabalham lado a lado com espíritos que lidam no umbral. Há também depoimentos de Chico Xavier e de Valdo Franco que, em situações diferentes, se encontraram com cachorrinhos que já haviam desencarnado. A partir dessas informações e reflexões que delas derivam, eu tenho 3 perguntas. Qual é exatamente o destino desses nossos companheiros de jornada após a vida material? É a primeira. Poderíamos dizer que há animais que permanecem no mundo dos espíritos para também lá evoluir e auxiliar os humanos por algum tempo? Terceira pergunta. Com base na questão 600 de O Livro dos Espíritos, os animais vistos e descritos nas esferas espirituais estão sob a tutela de benfeitores especializados ou que têm por eles uma afeição especial? Aí, Conceição, 3 em 1. É praticamente uma palestra, né? É. Mas está muito válida a pergunta desse coração querido. Nós vamos pegar a questão 598, a questão 600, vamos pegar o Livro dos Médiuns na questão 283 e vamos fechar ali para a gente entender um pouco. Vamos passar rapidamente pela materialização de Asclepio, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente consegue linkar tudo. Tudo isso que nós vamos falar aqui, nós abordamos muito bem no estudo do Nosso Lar. Tem um capítulo lá que a gente aborda bastante. O que está acontecendo hoje? O princípio espiritual que habita no animal, ele não evolui, ele ainda está no processo de elaboração. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Quando a gente fala em evolução, a gente está falando do espírito, já com E maiúsculo. O animal, o princípio inteligente que habita no animal, ele está em processo de elaboração, que começou no reino mineral. O que nós estamos vivendo hoje é uma necessidade de humanizar os animais. Então, a gente está querendo, de certa forma, igualar o princípio inteligente que habita no animal
com um princípio, com o espírito, que é já a sua individualidade. Então, o espírito, a sua individualidade, ele está sim em processo, ele já foi elaborado. Agora ele começa o seu processo de evolução espiritual. Entendeste? Então, agora nós, na condição de espírito, já estamos no processo da evolução. A elaboração acabou. Nós já estagiamos por milênios e milênios com a matéria. Começamos lá no mineral. Não imagine você, não pense você, que esse processo de elaboração começou aqui na Terra. Esse processo de elaboração, ele começou em planetas que talvez não mais nem existam. Nós, hoje, se nós aqui estamos na condição já de um espírito, com a sua individualidade, desenvolvendo a inteligência, a razão e a espiritualidade, nós já chegamos nesse nível. Então, o que acontece? Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente tem que entender o que é mundo espiritual. Então, quando a gente fala que a gente confunde esse processo da erraticidade, a gente não entende o que é erraticidade. Então, por que eu, espírito, preciso estar na erraticidade? Para que eu possa me identificar com a minha essência espiritual. Eu preciso da erraticidade para que eu interaja com outros espíritos mais nobres e me prepare para um novo mergulho na carne. Então, o mundo espiritual é algo moral, não é algo material. Então, só analisando dessa forma, a gente já se pergunta qual a função de um princípio inteligente habitar numa erraticidade, se ele ainda não é um ser moral? Ficou difícil de entender? Então, quando a gente fala de mundo espiritual, Yara, nós estamos falando de aprendizagem moral. Nós estamos falando da minha identificação com a minha essência de espírito. Nós, espíritos que estamos estagiando na matéria, precisamos sim desse período no mundo espiritual que nós vamos chamar de erraticidade. A palavra erraticidade, ela é designada para aqueles espíritos que estão aguardando para reencarnar. Erraticidade é o stand-by. Erraticidade, então, se eu digo o espírito está na erraticidade, eu estou dizendo é um espírito que ainda precisa reencarnar. Quando o espírito não precisa mais reencarnar, nós vamos chamar agora de eternidade. Ele não precisa mais vir à carne. Então, quando a gente fala de mundo espiritual, pensa, o que os espíritos falam, o que acontece com a gente no momento do sono, quando a gente se liberta temporariamente do corpo físico? É o momento do recreio. Está no corpo físico, meus irmãos, e a Yara, que eu estou aqui olhando para ela, está no corpo físico, nós estamos limitados, nós estamos aprisionados em uma caixinha pequenininha chamada corpo. Nós estamos limitados aqui a 5 sentidos, nós que somos espíritas. Para eu ir daqui até aí, gente, vai ser um percurso enorme. Eu vou ter que pegar avião. Vai ser uma luta muito grande. Mas eu, em espírito, eu vou com a velocidade do pensamento. Então, estar no corpo físico é estar limitado. Voltar ao mundo espiritual, nesse processo ainda de estar na erraticidade, ou seja, eu ainda terei que voltar à Terra, é o meu momento moral. Eu vou ali retificar, fixar em mim que eu sou um espírito. Eu vou ali reencontrar amores que retornaram à pátria espiritual antes, bem antes de mim. Eu vou ali novamente ouvir qual o propósito da reencarnação. E isso vai fixando na minha mente. Aí eu retorno novamente ao corpo físico. Então, eu quis dar uma ênfase muito grande para a gente primeiro entender qual é a função da erraticidade. Qual a função de estar no mundo espiritual? E os animais, eles ainda não são morais. Na questão
Vou pegar aqui a 598, não é verdade? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Questão 598. Olha só como está bem claro, mas a gente acaba confundindo um pouco. 598. Após a morte, a alma dos animais. Então, a primeira coisa aqui é a gente entender a alma. Então, lá no iniciozinho do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, poderia dizer, Kardec pergunta, que os animais têm alma? Ele diz, olha, chama do que tu quiser. A única coisa que eu quero que você entenda é que a distância que existe entre a alma de um animal e a alma de um homem é a mesma distância que existe entre a alma de um homem a Deus. Então, a primeira coisa é a gente... Gente, ele não colocou assim a distância entre nós e Jesus. Ele colocou entre nós e Deus. Nós estamos... Gente, é uma distância infinita ainda. Quando nós estudamos o livro Revista Espírita, a de 59, lá ele vai falar de Júpiter, gente. E lá em Júpiter, esse planeta, que já é bem mais evoluído que a Terra, lá ainda existem animais, mas não na nossa forma, na forma que nós conhecemos de animais domésticos. Eles lá já têm mãos, não mais patas. É como se fosse metade homem, metade animal. Daí essa ideia, quando a gente estuda um pouco a mitologia. Mas eles ainda assim são animais. Então, nós estamos falando de um nível de animal que a gente ainda nem conhece. Tá? Então, olha, após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade, a consciência de si mesmo. A palavra aqui, a pergunta, a consciência de si mesmo? Por isso que os espíritos respondem. O animal ele não tem consciência, porque ele ainda não é moral, ele ainda não tem razão, ele tem instinto. O problema é que a gente confunde muito certos comportamentos do animal, que é um comportamento inteligente, mas a gente acha que ele construiu aquilo. Não, ele não construiu. Deus deu pronto, é instinto. O instinto ele é uma inteligência, mas uma inteligência rudimentar, ou seja, ele vai estar sempre fazendo daquele jeito. Quando um animal convive conosco, doméstico, você adestra ele, você não ensina. É por repetição, e ele acaba fixando aquilo, mas por um processo de adestramento. Então, ele diz, sua individualidade, a individualidade desse princípio, ele conserva. A individualidade, sim, porque esse princípio ele está em elaboração. Se ele perdesse essa individualidade, ele voltaria para o todo. E estaria sempre se construindo. Então, a individualidade, ele continua, a individualidade é dele, isso aí continua. Mas não a consciência do seu eu. O animal não tem consciência do eu. Ah, eu sou um gatinho, um cachorrinho, estou eu no mundo espiritual, vou me preparar para uma nova reencarnação? Isso é consciência. Consciência é uma elaboração. É uma ciência de... A vida inteligente permanece ainda em estado quê? Latente. Consciência, não, mas a vida inteligente, sim, latente, porque ele está desenvolvendo. Lembra do que a tia falou ainda há pouco? Que nós estamos em processo de elaboração. Esse princípio ele está sendo elaborado para um dia chegar na condição de espírito. É a essência, gente, não é o corpo, não é a matéria. É a essência que está evoluindo. É o princípio que habita nele. Então, tem consciência? Não. Porque ele ainda não é um espírito, ele é um princípio. Tem uma inteligência? Tem uma inteligência, mas uma inteligência rudimentar, que é dado por instinto. Gente, o instinto é assim.
Eu gosto de explicar o instinto assim. Sabe quando você está aprendendo a andar de bicicleta, que você precisa que alguém segure atrás, senão você vai cair? Esse segurar atrás é o instinto, é Deus te segurando. Deus nos conduziu com esse instinto até alguns 1000 anos atrás, quando nós começamos na condição do homem primata, do homem de Neandertal. Ali ainda era extinto, a inteligência ainda estava sendo desenvolvida, a inteligência acompanhada da razão. Por que os espíritos respondem? Que quando existe a paixão, já é um sinônimo de evolução intelectual, sim, moral, não. Por quê? Porque ele já começa a perceber a sua individualidade, os seus desejos, o seu gosto, ele já começa a afirmar suas ideias. São as paixões. Entende, gente? Na questão 600, tudo para responder a primeira questão, que foram várias perguntas muito válidas. Na questão 600, aí o professor Allan Kardec pergunta assim: sobrevivendo o corpo em que habitou, tá? A alma, aqui a gente já sabe o conceito da alma, a distância que existe da alma de um animal para a alma de um ser humano, tá bom? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante, semelhante em que se acha o homem após a morte? Então, tá bom, já entendi, existe uma alma, ele vai permanecer a individualidade, mas não a consciência. Mas e aí? Ele fica, como ele usa o termo aqui, ele fica num estado errante, semelhante ao que o homem fica? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, numa espécie, como se fosse numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo. Mas não é um espírito errante. Ele fica numa espécie, porque quando eu digo, primeiro que ele usa o termo espírito errante já é uma individualidade, já tem uma consciência, vai aprender no mundo espiritual para retornar. Isso somos nós. Então, ele não é um espírito errante, ele fica numa espécie de erraticidade. Agora, olha só. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. Quem é que pensa e age por sua livre vontade? Somos nós. O dos animais não tem a mesma faculdade. Nem pensa e nem age da livre vontade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Após a morte, o espírito do animal, ou a alma, como tu chamar, é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa, é classificado cachorro, gato, periquito, papagaio, leão, cobra, jacaré. Porque quando a gente fala em animal, a gente já está pensando nos domésticos. Gavião, águia, urubu, tudo. Periquito, papagaio, calopsita, tudo. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Aí vai me dizer, mas tia, eu particularmente, assim, eu já vi comentário, mas eu nunca li, porque hoje coloco muitas coisas na boca de Chico. Eu fico assim, eu só faço que nem ele, que beleza, né? Mas se aconteceu isso, foi nesse curto tempo, porque ele diz que é quase de imediato. Nós temos espíritos que são responsáveis pelos animais, gente. Porque o animal ele é conduzido, esse princípio inteligente, lembra, ele está no processo de elaboração. Na questão 283, se vocês me permitem, de O Livro dos Médios, vamos lá. Livro dos Médios, 283. Evocação dos animais. Porque, na época, o professor Allan Kardec, ele trabalhava com as evocações, ele evocava. Então, tem aqui uma pergunta, evocações dos animais. A pergunta 36 do item 283. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta. Depois da morte do animal,
O princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Isto responde à vossa pergunta? O espírito não termina assim. Aliás, ele não faz nenhuma pergunta, ele afirma. Isso responde à vossa pergunta. Aí tem engraçado que tem o 36A. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas tenham recebido respostas? E aí, eu acredito que até Erasto que está dando essas respostas. Ele diz assim, ó, evocai um rochedo, ou seja, evocai uma pedra, e ela vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos pronta a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Aí a nossa irmã, muito lúcida, perguntou assim, ô tia, e o nosso lá está errado? Se nós pegarmos o livro Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver lá a materialização de Asclépio. Mas antes de Asclépio se materializar, aquele grupo de estudantes, coordenado ali pelo guia espiritual, pelo professor espiritual ali daquele grupo, disseram assim, nós temos que plasmar dentro desse globo aqui, que era um globo enorme, como se fosse um globo de vidro, nós temos que plasmar um ambiente ali de vibrações agradáveis para que o Asclépio possa se materializar dentro desse globo. Porque é um espírito de outra grandeza, e ele vai se materializar no mundo espiritual. Olha que coisa louca. E o que é que nós tínhamos que fazer? Então, vamos aqui criar, vamos plasmar o lago, vamos plasmar as árvores, vamos plasmar a relva. E eles foram construindo um ambiente através do seu pensamento. Então, se eu pego uma árvore daqui da Terra, eu estou falando do reino vegetal. Logo, ela tem um princípio inteligente. Se eu for pegar a água daqui da Terra, que ela está dentro do mineral, ela também tem um princípio inteligente. Então, se eles conseguem, com o pensamento, construir a água, as árvores e a relva, por que também não pode construir, com a sua forma pensamento, determinados animais para auxiliar naquele trabalho? Então, porque a gente pensa assim, se existisse erraticidade para o pássaro que tem lá, tanto é que é um pássaro específico. O cavalo específico, alguns cachorros específicos, que eles levavam para onde? Eles levavam justamente para quando eles iam adentrar para fazer atendimento. Nos umbrais, lugares assim mais dolorosos ali de sofrimento. Então, eles podem sim, talvez, criar, porque se fosse para ter, teria a cobra, o jacaré, o urubu, porque teria que estar toda a fauna, e não apenas alguns tipos de animais. Então, acreditamos sim. Hoje, assim, o que eu consigo raciocinar é que seria uma criação mental. O outro ponto que a gente tem que entender, que aí já não são animais, nós temos irmãos, espíritos, que têm a forma perispiritual deformada, mas isso já é outra coisa, que aprendemos a chamar de licantropia, espíritos que se deformam. E isso não é só desencarnado. Eu posso, Yara, estar encarnada, minha filha, mas ter uma mente tão perversa, o meu corpo perispiritual é deformado. É monstruoso, entendeu? Então, a gente primeiro tem que entender que o princípio inteligente que habita nos animais são nossos irmãos menores, estão sobre a nossa responsabilidade, devemos tratá-lo com todo carinho, porque são nossos irmãos menores, mas nós não temos o direito de humanizá-los, ainda não, ele precisa viver essa experiência.
Porque daqui a pouco, esse princípio inteligente que habita contigo, aí dentro da tua casa, que você trata cheio de lacinho, cheio de rococó, logo, imediatamente, ele vai estar num novo animal. A pergunta é, ele vai saber se defender? Você tentou mimar, humanizar tanto? Então, eles precisam viver essa experiência. O que nós percebemos é que existe uma carência afetiva muito grande. Nós, seres humanos, somos carentes de amar. Não é de ser amado, é de amar. A gente tem um potencial tão grande e a gente pega esse potencial que é moral e direciona tudo a um animal, que não é moral. Um ser com potencial de amor e carinho, educando o ser humano, a probabilidade desse ser humano dar certo é enorme. Então, é como se a gente pegasse um grande tesouro, que é o amor, e apenas desperdiçarmos. Porque, em verdade, quando a gente foge da convivência, porque eu consigo evoluir, você, Yara, consegue evoluir só de uma forma, convivendo com seres humanos. Porque a convivência com o ser humano, minha filha, é dificílima. É muito difícil conviver. E é nessa convivência que há o atrito e que nós vamos nos burilando. Então, o que a gente foge? A gente foge da convivência porque a gente não quer ter trabalho. A gente foge da convivência humana porque a gente não quer ter trabalho. É um ato de extrema preguiça e acomodação. Só que a gente deixa de evoluir. Eu só consigo evoluir convivendo com o meu semelhante. Muito bom. Você acho que você respondeu muito bem. Muito obrigada. Gente, eu vou continuar com as perguntas que foram enviadas, tá bom? A próxima é: tinha uma irmã gêmea, mas ela desencarnou quando completamos 15 anos de idade. Dá para imaginar o quanto eu sofri com essa separação tão prematura. Qual a explicação no Espiritismo para a reencarnação de dois espíritos de uma só vez, no meu caso, gêmeos, e por que só um desencarne e o outro ficou, né? No caso, a irmã. Mesmo talvez sabendo a resposta, não consigo entender. Acho que está precisando de um consolo aí, Conceição. Eu imagino a separação, ela é ainda dolorosa, mas o que nós temos que entender é que todo o nosso processo de reencarnação, ele existe uma programação muito grande. Às vezes, a gente nunca pode dizer, sabe, tem uma frase no livro Obreiros da Vida Eterna, que eu ouvi, que me chamou muita atenção. O mentor espiritual disse assim, o André acompanhou várias desencarnações. Ele disse, André, mas aprenda uma coisa, não existe uma desencarnação igual à outra. Cada um é uma particularidade. Então, eu não posso dizer aqui que todos os gêmeos, todos aqueles que nasceram, é por conta disso. Não é. Cada ser tem uma particularidade, porque às vezes pode reencarnar ao mesmo tempo, os dois estão ali vinculados, né, dividindo o mesmo espaço e serem de repente inimigos. Mas nesse processo da convivência ali juntinho, talvez eles vão até sabe, ali trocando ali, não digo nem trocando, porque os dois estão em estado de torpor profundo. Mas estão ali juntinhos, vão crescer juntinhos, vão conviver juntinhos. Será que esse movimento de estar junto, lado a lado, a mesma idade, dividindo tudo, inclusive às vezes vestindo a mesma roupa, o que a vida quer me dizer aí? Vocês precisam aprenderem a se amarem. A gente para e reflete, por que tão juntinho? Por que dividir ali no ventre? Qual a particularidade? Por quê? Porque só o fato de você nascer irmão, independente de ser gêmeos, isso já tem um anexozinho assim, olha, vocês precisam aprenderem a se amar. Por que a gente foge tanto da vida em família? Quantos jovens hoje só pensam em crescer, ir embora, e sair, fugir de tudo, porque não quer conviver?
Porque dentro do lar é onde estão as nossas encrencas. Então, só o fato de nascer irmão já vem um anexo. Vocês precisam aprender a se amar. E gêmeos é como se viesse. Vocês precisam se amarem mais ainda. Porque vão estar ali participando de tudo juntos. O fato da irmã ter desencarnado aos 15 anos e você permanecer, veja nisso uma prova. Veja nisso uma aprovação. Tanto para você, quanto para ela, quanto para os seus pais. Eu acho que o dia que nós entendermos que a desencarnação é uma libertação, aí a gente vai deixar de olhar para a desencarnação como uma punição. O fato de nós termos, de nós ficarmos, não quer dizer que nós somos os preferidos de Deus, mas isso quer dizer que nós somos os mais necessitados. Então, quem permanece aqui, às vezes, tem espírito tão querido que reencarna para nos dar força. Mas a gente que permaneceu, que ficou, é porque a gente tem coisa para fazer. A gente tem trabalho para realizar. A gente tem aperfeiçoamento para fazer. Então, estar na Terra não é mérito e nem demérito, é necessidade. Porque nós estamos numa escola, eu volto a repetir, gente, que cada vez está mais difícil nascer aqui. Então, nós que aqui estamos, não é hora de brincadeira não, viu? É hora de nós realmente aproveitarmos e evoluir. Então, a sua irmã, ela está mais viva do que nós, porque nós estamos aqui meio mortos, nós estamos pautados em 5 sentidos. E a sua irmã, ela está em liberdade. Então, a gente não pode se entristecer por um ser amado nosso estar livre e nós ainda continuarmos limitados à prisão do corpo, sofrendo nossas penas, aprendizados, lições e caminhando, tá? Então, só Deus o sabe. E a gente levantou aqui hipóteses, né? Porque cada um é cada um. Obrigada, Conceição. Vamos lá, então. A próxima seria Tana Toraja, na Indonésia, que trata os seus mortos como vivos. Qual é o grau de evolução daquele povo na visão espírita, já que eles acreditam que o espírito permanece no corpo enquanto não for feito o funeral? Gente, eu ouvi uma frase do amigo espiritual e vou repassar, porque não é minha, eu até anotei. Sinônimo de moral, né, evolução é sinônimo de moral e não de ritual. Eu achei isso o máximo. Acho que eu vou anotar, meu amigo, senão eu sou meio esquecidinha, eu vou esquecer. Mas evolução é sinônimo de moral e não de ritual. Então, a gente respeita, mas isso não é assim que se deve. Até porque nós sabemos manter ali um cadáver pautado em formol, dentro da casa, na sala, no caixão aberto, convivendo ali dias e dias, meses até. Você imagina um índice de contaminação, gente? Eu digo assim, o trabalho que a gente não dá para a espiritualidade para evitar que muitas bactérias ali possam contaminar. Então, isso não é sinônimo de evolução, são rituais que a gente respeita, mas não pode ver isso como evolução. A forma do funeral, seja a cremação, ou seja até o sepultamento, o trato que a gente dá aos despojos do ente querido, é muito mais válido, é a nossa intenção. Então, o respeito, o carinho, o sepultamento, a oração. Quando nós vamos a um cemitério, levamos ali umas rosas, fazemos uma prece. Mas, tia, precisaria ir lá? Gente, obviamente que não, mas o fato de ir, isso chega até os nossos entes queridos, né? Poxa, eu fui lembrado, porque às vezes as pessoas desencarnam. Gente, a gente não tem nenhuma foto da pessoa, é como se aquela pessoa nunca tivesse existido na nossa vida. A gente não fala o nome da pessoa. Eu me lembro da obra Nosso Lar, que me chocou muito, quando o André Luiz desencarnou, que ele voltou ao lar, a mãe da menina, por ela estar com um novo casamento, não permitia nem que os filhos falassem o nome do próprio pai dentro da casa. Olha que falta de respeito, né?
como que a gente pode tratar as pessoas amadas? Então, meu pai, um ser que muito amo, já retornou à pátria espiritual, mas eu converso com ele, eu mando mensagens mentalmente, eu mando um abraço mentalmente. Eu acho até contar uma coisa engraçada. Quando o papai estava encarnado, aqui em Manaus nós temos bastante peixes, e por sinal, peixes maravilhosos. Tem um que eu sempre falo que é o jaraqui. Então, como a gente sempre teve água doce. Aqui em Manaus é muita água doce, os nossos rios são água doce, então os peixes são deliciosos. Então, quando a gente era criança, a gente tinha muito acesso ao peixe. E vira e mexe, a gente engolia uma espinha. E o meu pai, mas isso já, quando era criança, ele não sabia, mas depois o meu pai aprendeu a fazer oração para espinha. Você engolia uma espinha, ele orava, e aquela espinha ou descia ou voltava. E eu me recordo que o papai já estava nos momentos já dolorosos, lá que eu digo ali, carregando a sua cruz, e eu simplesmente engoli uma espinha. E ele já cego, aí eu cheguei, eu disse, seu pai, engoli uma espinha. Ele disse, sente ao meu lado. Aí eu sentei ao lado dele, ele só fez colocar a mão na minha cabeça e disse assim, vai sair, minha filha. Aí eu ali fazendo as coisas domésticas, eu senti ainda ela me machucando. E ele perguntou, Conceição já desceu? Eu digo, pai, eu percebo que ela está se mexendo. E realmente eu percebia. Eu acho que foi talvez uns 40 minutos depois, eu senti aquela espinha, ela voltou, e era uma espinha que não era pequena. E quando ela voltou, que eu olhei, eu digo, meu Deus, é a espinha, né? Eu fui sentindo e ali eu fui tirando ela. E aí eu fui até o papai, ele já sem enxergar, e eu fui encostei a espinha no dedo dele. Eu disse, olha, pai, saiu. E aí agora, semana passada, meu pai já tem mais de 10 anos que desencarnou, e eu comendo um peixe, uma espinha. E eu, na hora, eu disse, papai, engoliu uma espinha. Gente, foi quase instantâneo. A espinha voltou. Então, os nossos amores estão muito mais próximos. Se talvez ele tivesse encarnado, eu teria que ligar para ele, passar um WhatsApp, ou de repente me deslocar se ele tivesse em outro canto, iria demorar muito mais. Mas ele, na condição do espírito, eu sei que ele está bem agora, é imediato. Então, acho que a forma de nós mostrarmos o nosso amor, o nosso carinho e a nossa evolução é realmente o respeito, a oração, pedir que eles tenham força, né? E que Deus sempre possa abençoá-los. Não é verdade? Então, evolução é sinônimo de moral e não ritual. Quando é que você conhece que um povo é evoluído pela sua conduta moral? Obrigada, Conceição. Muito obrigada, bem respondado. Ok, próxima. Qual a relação de física quântica e espiritismo? Olha, eu não estudo física, tá bom? Não é da minha área. Mas quando me pergunta de física quântica, eu gosto da questão 22 de O Livro dos Espíritos. A física quântica, nós estamos falando do século XX. O Livro dos Espíritos, nós estamos falando do século XIX. Então, nós vamos ver ali falando dessas micropartículas no século XIX, com o Livro dos Espíritos. Então, hoje, nós estudamos durante muito tempo que o que seria a matéria, né? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, né? E aí a gente começou a falar da molécula, daqui a pouco nós começamos a falar do átomo, e hoje nós percebemos que cada vez mais eles estão chegando aonde Kardec falou, que é o fluido universal, essa matéria elementar primitiva. Então, quando falo em física quântica, eu ainda digo assim, ainda está longe da matéria elementar primitiva que os espíritos apresentaram ao professor de física e química, Allan Kardec. Então, na questão 22, quando ele vai falar de espírito e matéria, o professor perguntou assim, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, isso era o significado da época, lembra que a pergunta é do século XIX, tá? Que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável, né? Essas definições são exatas? Ele pergunta, olha, do vosso ponto de vista está exato. Olha, dentro do conceito do que vocês acham que é matéria,
É isso mesmo. Porque não falais senão do que conheceis. Olha como os espíritos respondem. Aí ele vem agora. Mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, a gente em espiritismo, eu recomendo que a gente possa estudar o livro A Gênese de Kardec, no capítulo 14, que fala sobre o fluido. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. No livro Nosso Lar, nós estamos vivendo ali a Segunda Guerra Mundial. E lá o André Luiz, e nos Mensageiros também, ele nos fala, os espíritos nos falam da condição vibratória do nosso planeta, que já é ruim e ficou pior ainda. Nós aqui no Brasil estamos vivendo momentos delicadíssimos de vibração, aonde basta você ver um vídeo e um ódio muito grande toma conta de ti. E esse ódio você direciona às pessoas que não estão de comum acordo com o teu ideal. Tenho recebido mensagens dolorosíssimas. Se a gente não tiver uma estrutura, a gente desaba. Então, a gente percebe que a vibração desse momento é muito densa. Por quê? Porque nós, espíritas, não estudamos o livro A Gênese. A gente não estudou sobre influência espiritual. A gente não estudou sobre aquilo que eu penso, eu manipulo e crio para o meu universo, e crio para o meio que eu estou inserido. Então, nós precisamos ler o capítulo 14, intitulado Os Fluidos. Então, o que é que lá os espíritos falam a Kardec? Se eu, Yara, pensar em te dar um bofetão, se eu idealizo te dar um bofetão, eu já te dei. O ambiente psíquico já está plasmado e a psicosfera já está densa. Só por eu ter pensado, por isso a fala do nosso Senhor, que existe o pecado por pensamento. Então, nós estamos mergulhados nesse fluido e tudo aquilo que eu penso, eu plasmo. Agora, o dia que eu souber utilizar isso para o bem, então é aquilo que eu falei para vocês logo no início. Eu, às vezes, estou fazendo um trabalho e eu sinto um abraço. Eu sinto uma oração chegando. Eu sinto, eu não estou mentindo. Isso quer dizer o quê? Que em algum lugar alguém orou por mim. Alguém me mandou um abraço. Mas, da mesma forma, quando alguém constrói um pensamento deletério, destruidor, eu também sinto. E aí a gente eleva o pensamento a Deus, nosso Pai, para que nos fortaleça, para que nos dê força, né? Para que a gente não entre na mesma sintonia, tá? Então, não posso falar de física quântica, mas posso falar de fluido universal. Obrigada, Conceição, muito obrigada. A próxima é: qual é a diferença entre fluido espiritual, fluido magnético e fluido moral? E aí eu vou adicionar algo mais. No passe ali da água, qual que é o fluido que vai ali? A gente ficou um pouco nessa controvérsia porque a gente viu 2 pontos diferentes, mas se der para falar, tudo bem, senão eu posso te mandar no privado depois, Conceição, com mais Pode detalhes. mande aí. Então, no estudo que a gente estava fazendo, nós tivemos acesso a 2 informações um pouquinho diferentes, né, que a magnetização da água ali, a fluidificação da água não era feita através do fluido vital, por causa a água não ser um ser, esse fluido vital só poderia ser passado de ser, né, vivo para outro. E nós já tivemos uma outra informação que não, que
que é como se o passista, né, no caso, poderia estar fluidificando essa água com o fluido vital. Aí ficou essa questão em aberto aí, o que é, né, como que é feito a fluidificação dessa água, por quem também é feito, e qual é o fluido utilizado para Ah, fazer. dizer assim, minha filha, vocês não têm um termo para cada coisa, vocês se misturam, vocês se confundem demais, né? Somos nós. A primeira coisa, eu tenho que entender que tudo, quando eu falo em qualquer. Olha, já diz os espíritos aqui, deixa eu pegar logo aqui, aí eu vou. Na questão que ele também fala de fluido, vamos pegar aqui 27A. Seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. O primeiro ponto que nós temos que entender, quando se fala em fluido, lembra que ainda há pouco eu falei, olha, se a Iara, que está lá em Washington, né, minha filha? Se ela, nesse momento, psiquicamente me abraçar, ela está manipulando o fluido, esse fluido universal, e é esse fluido universal está me envolvendo. Então, é o pensamento da Iara envolvido com o magnetismo pessoal dela. Entendeu? O envolvido com o magnetismo pessoal dela. Esse é o magnetismo da Iara, pessoal. Desculpa. Quando nós estamos falando de fluido vital, eu estou falando de vitalidade. O fluido vital, ele também é uma modificação do fluido universal. Desculpa. Quando eu me alimento, seja de animal, ou seja de vegetal, eu estou absorvendo o fluido vital. Quando eu estou repousando, eu também absorvo o fluido vital. Então, a vitalidade, ela está para o corpo físico, para manter o corpo físico vivo. Se eu deixar de me alimentar e de tomar água, eu acabo com a minha vitalidade, eu vou perecer. Porque nós ainda não sabemos, nós não temos, não é que nós não sabemos. Além de nós não sabermos, nós não temos um corpo orgânico adaptado para tirar esse fluido vital que já está no universo. Tia, onde é que a gente vê isso? Obreiros da vida eterna. Ali a gente vai vendo os espíritos acompanhando um sepultamento. Então, era um velório acompanhado por espíritos nobres, porque isso não é uma regra, tá? Não pensa que todo velório nós temos ali sempre a presença de espírito nobre. Aí vai depender do mérito. Aí dizer, poxa, tia, mas por que será que não tem? Porque não adianta ter. Não adianta ter, porque aquele espírito não vai conseguir receber. Ele está impregnado com as coisas da matéria. Ele está agarrado ao corpo, ele não consegue aceitar a morte. Então, não adianta o espírito superior ficar ali. Ele vai ficar dizendo, sai, meu filho, larga, larga, meu filho. Não adianta. Não adianta. Então, é necessário passar pelo processo da putrefação do corpo para aí sim ele entender, se desligar e sair correndo. Então, nesse caso, o espírito já tinha se desligado totalmente do corpo. Ali era apenas um cadáver, um corpo físico. Mas eu estou falando que era um espírito nobre, que soube viver o evangelho na Terra. Mas dentro do corpo ainda tinha vitalidade. Dentro do cadáver tinha vitalidade. Então, eles acompanharam o féretro. No cemitério, antes do cadáver descer o caixão,
Os espíritos nobres que estavam acompanhando retiraram o fluido vital. É lindo isso no Livrejo da Vida Eterna, está no nosso canal. Tiram o fluido vital e devolvem para o fluido universal. Por que eles fazem isso? Porque ali no cemitério nós temos irmãos, espíritos desencarnados, que necessitam dessa vitalidade para ter a sensação de estar vivo. Então, eles ficam ali como vampiros, entendeu? Aguardando alguns cadáveres chegar. Eu sei que choca isso, mas é assim. Eles ficam aguardando o cadáver chegar. Quando eles percebem que aquele cadáver chega, que tem vitalidade, porque eles conseguem identificar, e não tem proteção, aí eles sugam a vitalidade. E como o espírito ainda está ligado ao cadáver, o espírito desencarnado, ele se sente como se estivesse assim sugado toda a força dele. E ele tem novamente uma sensação de morte muito desagradável. Então, sabe, meus irmãos, fazer o bem, ser bom, é melhor para tudo. Tudo, para todos os momentos. Não foi à toa que o amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus, se fez carne para nos ensinar a amarmos uns aos outros. Então, haverá prantos e ranger de dente? Haverá sim. Ok? Então, fluido espiritual. Você vai encontrar no livro A Gênese, capítulo 14. É o espírito atuando sobre o fluido. Aí eles vão chamar de fluido espiritual. São os espíritos desencarnados atuando sobre o fluido. Quando a gente fala do magnetismo da água, isso não é nós que fazemos. Isso são os espíritos. Logo, ele vai usar o quê? Fluido espiritual. Ele manipula esse FCU, porque eles também manipulam. Só que em um nível, um grau que não tem a densidade do nosso. Então, vamos pegar. E agora depende, tia, mas o encarnado pode manipular? Se tiver moral para isso, pode. Moral. Então, a nossa querida Nena Galves, amiga querida de Francisco Cândido Xavier, que eu tive a honra de sentar com ela para conversar quando eu fui a São Paulo, mas isso está no YouTube, ela conta, e isso está também no livro, o livro que ela tem, Nena Galves, que ela conta... Esqueci o nome do livro agora, a Cris está aí, ela deve me lembrar já já. Mas ela conta que ela naquelas visitas que Chico fazia às casas muito simples, ela foi numa casa que era uma casa tão suja, tão maltratada, as pessoas ali tão simples, e a senhorinha ofereceu água. Quando ela viu a água estava muito suja, o copo estava sujo, e ela pensou, não vou beber essa água. Ela mesma conta. Aí o Chico pegou o copo da dona da casa, olhou para a Nena e disse assim, e ele segurou o copo, bebe, Nena, água. Quando a dona Nena olhou, a água era cristalina e, ao mesmo tempo, como se fosse leitosa. Quem magnetizou essa água? Chico Xavier. Mas olha a nobreza desse espírito para poder manipular o fluido, porque o fluido ele é neutro. Quem dá qualidade ao fluido somos nós. Entendeste? Então, ele conseguiu manipular aquele fluido para transformar aquela água em um verdadeiro medicamento para a dona Nena. Então, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, quando nós estamos ali estudando, que a gente coloca ali um copo com água, a espiritualidade magnetiza. Mas, tia, a gente pode, o nosso pensamento pode interferir na água? Sim, cientificamente isso já está até comprovado. Se você colocar aqui um copo com água e começar a chamar palavrão, e se você congelar essa água e tirar uma foto dos cristais, você vai ver que esses cristais estão todos deformados. Mas se você, de repente, começar a orar em cima dessa água e congelar essa água depois, os cristais estão em perfeita harmonia. Isso já foi uma comprovação científica. Então, porque não é o que eu falo. A minha fala ela vem acompanhada do meu pensamento. E quando eu penso, eu manipulo o fluido. E lembra que essa água aqui, que ela é o reino mineral, ela tem um princípio inteligente. Aqui já existe, porque a matéria por si só,
ela não tem nenhuma ação inteligente. Para essas moléculas aqui estarem juntas, para esses átomos aqui estarem juntos, famoso H2O, é necessário que haja uma ação inteligente aqui. É perfeito isso. Por isso é que os espíritos dizem que a nossa evolução é do átomo ao arcanjo. Então, a ação, a gente acha uma ação inteligente de um átomo, sim, mas existe nele já um princípio inteligente. Então, fluido espiritual, ação dos espíritos. Fluido magnético, é o meu magnetismo pessoal. Olha, a Cris está colocando Luz em Nossas Vidas, é o livro do Chico. E fluido moral, gente, isso não existe, não sei de onde que tiraram. Né? Porque a gente tem que entender que é a ação do pensamento no fluido universal. Então, uma mãe, quando está ali amamentando o filho, ela está envolvendo ela, a criança, com o seu magnetismo pessoal, de amor e de carinho. Quando você ora por mim, você está envolvendo com o seu magnetismo. Então, ao mesmo tempo, quando você me odeia, que você me diz qualquer coisa contrária ao amor, você também me envolve com esse magnetismo. Agora, você pode até direcionar um pensamento deletério. A pessoa poderá ou não entrar na mesma sintonia. Então, por isso é que nós, quando estamos aqui no planeta Terra, em particular, nós temos que estar sempre em oração, muito vigilante, para que quando chegue qualquer vibração que de desarmonia, a gente consiga identificar e já orar. Obrigada, Conceição. A Carolina levantou a mãozinha, eu acho que ela tem uma questão para você. Estudando o material do EOS, eu não vou me lembrar em qual estudo que a senhora colocou esse ponto. Eu acho que foi livro dos médiuns, mas eu não tenho certeza. Que, por exemplo, quando existe um lar com desequilíbrio, com maus hábitos, a água acaba pegando as características e sendo deletéria para aqueles que tomam aquela água. Então, tia, assim, o fluido magnético, ele influencia a água, ele magnetiza a água, que é aquilo que emana do homem para a água. Mas um espírito inferior, aí seria o fluido espiritual, ele consegue manipular essa água? Consegue, sim. Agora, é assim, no livro dos médiuns tem uma pergunta em torno disso. Gente, ele pergunta assim, se o espírito poderia manipular ao ponto de fazer, inclusive, como se fosse assim um veneno. Ele diz, poder até pode, mas não é permitido. Então eles têm um limite, chega até um certo ponto. É um certo ponto, não é permitido. Quando a gente fala, muito bem lembrado, Carol, quando a gente fala assim, por exemplo, a tua casa, filha, ela tem um ambiente psíquico, que é resultado dos moradores, dos pensamentos, das ideias, dos diálogos. E a água da nossa casa, ela tem a característica daquele grupo também. Porque lembra que ela também é um princípio inteligente. Então, ela acaba se impregnando daquilo. Não é, gente, não é que de mim vai o fluido, não. O fluido está, meu pensamento, atua sobre o fluido e materializa aquilo no ambiente que a gente está. Eu acho legal essa informação, porque você pode usar isso para o teu bem. Né? Então, imagina o que é você beber uma água chamando palavrão, xingando todo mundo, vai engasgar e vai morrer. Isso vai te fazer mal. Agora, imagina o que é toda vez antes de você beber uma água, você agradecer a Deus pela água que sacia a tua sede. Você imagina o que é você sentar à mesa e antes de fazer a sua refeição, você levar o seu pensamento a Deus e agradecer pela refeição, a bênção de cada alimento daquele. Então, olha como a nossa vida teria um outro enfoque, né? Uma outra perspectiva. Exatamente. Então, pode, filha? Pode sim. Agora, quando eu falo no magnetismo, que foi o caso do Chico Xavier, é a água que vai te fazer bem. Essa daí você tem que ter moral para isso. Sim. Entendeu? A água que vai te fazer bem. Então, é como se fosse assim, eu não posso, Carol, eu, Maria da Conceição, magnetizar essa água do bem e te dar. Toma, Carol, eu acabei de magnetizar. Eu não tenho a alma limpa assim, mas eu posso elevar meu pensamento a Deus e dizer, Pai,
que a espiritualidade amiga possa colocar a medicação que a Carol esteja precisando. Numa prece, eu posso pedir, evocar. E aí eu te dou a água. Mas eu não tenho como, entendeu? Então, a gente faz a coisa, mas faz errada. Então, porque ficou isso na cabeça. Eu falei, como que num lugar deletério a água pode assumir as características e ser deletéria e a gente não consegue manipular a água para uma coisa legal? Mas agora eu já entendi. Agora ficou claro. Entendi. Então, ou seja, por que eu consigo manipular para o mal? Porque o mal está em mim. Eu penso, eu ainda vibro o mal, entendeu? A gente é boazinha quando tudo está legal, mas se pisou no nosso calo, a gente vira um cão, até o cão fica com medo da gente. Entendeu? Que a gente fica, né? Então o mal ainda está na gente. Então, quando a gente fala, é a mesma coisa. Quantas vezes a gente se predispõe a aplicar um passe no centro espírita e a gente não aplica? Porque nós não estamos bem. Então, eu digo que a gente não pode brincar de ser espírita. A gente não pode brincar de dirigir grupo. A gente não pode brincar de aplicar passe. É muito sério. E se a gente se predispõe ao trabalho do Cristo, que a gente pague o preço. E o preço é sacrifício. Tem uma pergunta no chat que eu vou ler, vou colocar aqui, e depois eu vou deixar em aberto para quem quiser perguntar, tá bom? E a gente encerra dessa forma. Com tanto mal ainda praticado, seja com má ou boa intenção. Às vezes a pessoa, né, tem uma conduta e ela tenta se justificar essa conduta, né? Porque ela tem uma intenção, acho que é isso mesmo, em todos os níveis da nossa sociedade. O que dizer do homem de bem, na atualidade, dá todas as imperfeições ainda pulsantes? Ficou claro? Ficou claro. Uso, mas é como se fosse assim, o que o homem de bem tem a falar? Eu entendi assim, não é isso? O que o homem de bem teria a falar dessas pessoas que ainda fazem mal? Não tem homem de bem ainda na Terra. Nós estamos treinando para ser um homem de bem, entendeste? Então, é como eu digo assim, eu não posso falar, jogar pedra no telhado do meu irmão, porque o meu é de vidro. Entendi. Quando nasce bem na Terra, ele é notícia mundial. É mesmo. Mas a autora dessa pergunta está levantando a mãozinha e eu acho que ela vai esclarecer para nós. Elaine, por favor. Oi, Elaine? Oi, isso, boa tarde. Desculpa, acho que não ficou claro. Conceição, se você puder falar para a gente um pouquinho, eu acho que a pergunta está mais no sentido assim, do nosso esforço, né? O texto do Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essa questão, né, do quanto realmente a gente está longe de atingir, como você falou, né, todas aquelas informações que a gente tem. Agora, como que a gente trabalha isso no nosso dia a dia? Se você pudesse falar um pouquinho dessa necessidade do nosso esforço nesse rumo, porque a gente ainda tem realmente muito mal, às vezes a gente faz alguma coisa, a nossa intenção é boa, mas a gente comete o mal da mesma forma. Então, como que a gente trabalha esse esforço em nós? Se você puder comentar um pouquinho. E aí, claro, né, dentro do que a doutrina espírita nos orienta. Obrigada. Obrigada, querida. O livro Pensamento e Vida, ela tem uma mensagem titulada Vontade. E os espíritos nos respondem que nós poderíamos fazer mudanças maravilhosas, mas o que nos falta é vontade firme. Então, o que nós precisamos, Elaine, né? Me perdoe. No primeiro momento é saber se a gente realmente quer mudar. Porque, no fundo, a gente estuda espiritismo, a gente acha muito bonito, mas a gente não quer abrir mão da nossa personalidade. Quando o nosso Senhor Jesus nos diz assim, que é uma frase que eu amo, todo aquele que quiser me seguir, primeiro, negue a si mesmo. Ou seja, negue a si mesmo é abre mão do personalismo, abre mão da personalidade, abre mão de querer atender os teus caprichos. Gente, para um ser orgulhoso, vaidoso e presunçoso como terrícola, é algo muito sofrido isso. Então, quando a gente lê a obra Paulo Estevam, que a gente vê Paulo ali abrir mão de tudo, porque Jesus diz, todo aquele que quiser me seguir, primeiro, negue a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus em nenhum momento disse que seria muito fácil.
Mas ele disse o que seria. Então, se eu levo esse meu personalismo, essa minha forma de ser, quero fazer sempre do meu jeito, achando sempre que eu sou a certa, achando que o mundo tem que me servir e que eu não tenho que servir a ninguém, acabou. Então, o primeiro ponto é, tu realmente está cansado desse teu jeito personalista de ser? Uhum. Então, agora é hora de você me seguir. Então, a gente verdadeiramente só iremos fazer essa mudança verdadeira, autêntica, quando a gente... Porque, na verdade, o que está por detrás de tudo é o nosso orgulho. A gente, por conta do orgulho, a gente faz coisas absurdas. Absurdas. Então, aquela ação de Jesus, em que os discípulos estavam discutindo qual deles seria o maior depois do Cristo, e Jesus ali vendo aquela discussão, ele estava discutindo na frente de Jesus. Jesus se despiu, colocou um pano ali no ventre, ou seja, se vestiu de escravo e foi lavar os pés dos discípulos. E ele finaliza dizendo, aquele entre vós que quer ser o maior, seja o servo de todos. Então, o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite ser servos. A gente sempre quer ser os senhores. Enquanto nós optarmos pela atitude de senhor, senhor de si, senhor da razão, senhor do certo, senhor do eu sei, a gente realmente não vai conseguir ser um homem de bem. Porque para ser um homem de bem, a gente tem que abrir mão daquilo que nós idolatramos, que é o personalismo. Então, é questão de verdadeira mudança mesmo. É autêntica, né, Conceição? É a mudança autêntica. Nossa. Tinha gente que falou que queria ouvir suas chibatadas. Eu ouvi isso no domingo. Eu falei, ok. Aí está uma lição maravilhosa. Então, vamos lá. A pergunta que uma colega mandou foi até um áudio. Ela queria saber quando é que a criança, né, na reencarnação, ela tem consciência de si. Então, em uma passagem que ela citou, ela fala que a criança conseguia perceber, né, ela se via, né, como espírito e ela via ali o que estava acontecendo quando ela estava em comunhão, essa criança estava em comunhão com a mãe. Seria isso. Fez sentido, Conceição? Então, aí a gente pega livro dos médiuns, pega livro dos espíritos, mas em particular livro dos espíritos, no capítulo que vai falar sobre a evocação. Gente, presta atenção. Quando a gente pega o livro Humberto de Campos, o livro Boa Nova, logo no iniciozinho nós vamos ver o nosso Senhor Jesus, ali talvez 7, 8 anos, conversando com João Batista. E ali na obra de Humberto de Campos e o próprio Evangelho, nós vamos ver a relação de Jesus com os doutores da lei, a relação do nosso Senhor Jesus com a própria mãe dele, a lucidez dele em relação à sua condição de um Cristo. Então, um espírito da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não precisou entrar no estado de torpor antes de reencarnar. E ele não teve aquela infância. Por quê? Porque ele não tem do que se envergonhar. Ele não tem o que esquecer. Ele não tem absolutamente nada de mal que tenha feito. Então, quando o espírito, nós, estamos na erraticidade e que vai iniciar uma nova reencarnação, antes da concepção, a gente vai ver também, acredito que está lá acho que Missionário da Luz, se não me falha a memória, a reencarnação de Segismundo. A gente vai se deparar com o quê? Bem antes da concepção, só a aproximação com a família, o espírito já entra no processo de torpor. No momento da concepção, ele apaga total. Total. Esse apagar total é esquecer do passado. A gente vai ver também nas obras de André Luiz um caso de aborto.
em que a mãe queria abortar, o espírito ali naquele processo de semi-inconsciência, naquele processo de torpor, ele dizia, não me mate, não me mate, eu preciso viver, não me mate. E ela, ao mesmo tempo, bombardeava, eu não quero esse filho. Mas o espírito estava no processo de torpor e, ao mesmo tempo, numa inquietação, porque saberia que seria abortado e foi. Então, o espírito está no estado de torpor total. Quando nasce, zerou ali. Tudo que ele viveu no passado, isso cai no inconsciente profundo. Mesmo que ele esteja no processo de emancipação, ele não tem como acessar. Porque isso iria atrapalhar, gente. O que acontece? Mas, tia, tem algumas crianças que nascem, raríssimos casos, e conseguem lembrar da sua encarnação anterior, porque aquilo não caiu totalmente no inconsciente. Então, são casos raríssimos, e o que eu tenho que perguntar é por que Deus permitiu? Será para que isso não fique assim provado a uma humanidade, inclusive para a ciência, que existe uma outra vida e quase sempre muito recente, porque ele diz qual era a cidade, o nome, e as pessoas vão procurar e está lá todo mundo ainda. Então, alguns casos são muito recentes. Então, no livro dos médiuns, lá no capítulo também das evocações, na questão 51, o professor Kardec perguntou, pode-se evocar o espírito cujo corpo ainda se acha no ventre materno? Mas, tia, eu ouvi uma criança, ela estava reencarnando, ela se comunicou. A gente acabou de ler aqui nas evocações dos animais, o que o Erasto respondeu? Evocar a pedra e a pedra vai te responder. Então, espírito falar que é uma coisa, agora a autenticidade é outra. A autenticidade é outra. Então, pode-se evocar o espírito cujo corpo ainda se acha no ventre materno? Ele diz não. Sabeis perfeitamente que, nesse momento, ele se acha em estado de completa perturbação. Ou seja, não sabe quem é, de onde vem, para onde vai, não sabe nada, apagou total ali. Ele está confuso. E é necessário, para que caia no inconsciente profundo. Gente, sabe quando a gente faz uma besteira nessa encarnação e a gente diz assim, se eu pudesse, eu deletava isso da minha vida? Alguém já falou isso alguma vez? Né? Se eu pudesse, eu queria deletar, não queria nunca mais lembrar disso. Imagina, quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente vê a besteirada que a gente fez. A gente tem uma vergonha tão grande das nossas atitudes e a gente implora para nascer de novo, para poder aliviar a própria consciência no esquecimento temporário. Gente, a gente esquece a história, mas os sentimentos não se apagam. Tá? Então, a gente, além de trazer a intuição do que devemos e não devemos fazer, a gente ainda traz o sentimento. Então, por isso que alguns encontros nos provocam determinadas emoções. É por isso que alguns lugares nos provocam determinadas emoções. A gente não lembra, mas a gente volta a sentir um bem ou um mal-estar. Então, eu acho improvável, porque o espírito está em processo de reencarnação. E sabe quando é que completa? Aos 7 anos de idade. E é necessário. Agora, se é um Cristo, aí ele não está preso ao corpo. Porque o que a gente aprende de espiritismo? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele. Então, o espírito, na condição de um Cristo, a matéria, o corpo físico, não exerce nenhuma influência. Nenhuma influência. Conceição, mais uma vez, gratidão, gratidão. Alegria. Muito bom ter você aqui. Você é muito amada por esse grupo, viu? Sinta-se acolhida e amada sempre aqui conosco, porque isso é verdadeiro e autêntico, tá? Eu sinto. Você sente? Que bom, porque é verdade. Gostaríamos de pedir você para fazer a nossa oração de encerramento, Conceição, por favor. Então, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade.
Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, Deus, nosso Pai, nosso Criador, concedeste, Senhor, a cada um de nós, nessa tarde, a oportunidade de ouvirmos mais uma vez as tuas lições à luz da doutrina espírita. Nós lhe agradecemos infinitamente. E que nós possamos, amor amado, aprendermos a abrirmos mão do personalismo e começarmos a refletir em cada um de nós, refletirmos o Deus que o Senhor nos apresenta. Aprendermos a refletir o amor que emana de Deus, nosso Pai. Lutando contra sentimentos tão mesquinhos, de vaidade, de orgulho, de egoísmo. Que tudo aquilo que nos foi falado essa tarde, Senhor, possa ser refletido por cada um de nós, meditado e sentido na fala de Alcina. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigada aos amigos espirituais aqui presentes que nos inspiraram e nos conduziram. E ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos da tua paz. Que assim seja.